Você já falou de tecnologia, mas alguns dos problemas ainda vai depender muito do toque, do olhar humano, daquela teimosia que só as pessoas podem ter, só alguém como a Rose Modesto tem. Sim. E a questão dos moradores de rua, né? Dos mendigos, que assim, falam até de uma população de 4 mil a 5 mil pessoas andando em Campo Grande, né? Com muita dificuldade, que eu acredito que quem passa por isso, quanto mais tempo fica nessa situação, mais difícil é se recuperar. Sim. Tem a situação das drogas também. Eu ia falar isso, está muito linkado, né? E parece que é aquela coisa assim que Campo Grande ainda acaba potencializando mais isso, porque a gente tem muitos espaços urbanos vazios e muitos imóveis desocupados. Então aí fica algo terrível para o poder público dar conta. Um grande exemplo disso é aquela rodoviária antiga que tem aí no centro, né? Sim. Mas fora isso, você tem aí na área central muito lugar que está abandonado. Não, e daí a minha preocupação com o centro, porque se o centro for perdendo a sua força, né, no comércio, o centro de Campo Grande pode virar o que virou, né, em alguns grandes centros do Brasil, como a Cracolândia, em São Paulo, enfim. Então a gente precisa cuidar. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, mas precisa ter muita atenção e socorrer os nossos empresários, comerciantes, fazer uma discussão do que nesse momento, entendeu? É a questão do imposto, é a questão do estacionamento, como é que a gente faz? Precisamos atrair as pessoas um pouco mais para o centro, entendeu? Enfim. Modernizar a venda também, né? Exato, porque assim, que é possível, né? Porque falam até em dropshipping, alguma coisa assim, você pega assim, quem está dando certo ali é quem veio de fora. É quem veio de fora. Chinês, coreano, eles vêm com outra estrutura de vendas, de estoque e tudo mais. Né? Então ter esse olhar, conversar bastante com a associação comercial, com a CDL, ter essa parceria junto, né? Mas falando sobre a questão social, na verdade eu trabalhava com projeto social desde 2001, quando eu cheguei lá no Dom Antônio Barbosa como professora. Verdade. Eu comecei usando a música para tentar tirar alguns alunos, boa parte inclusive, que trabalhavam no lixão aberto naquela época, e eu comecei o trabalho e trabalhei durante os 12 anos. Quando eu me elegi vereadora, eu falei, eu preciso dar continuidade. Foi quando eu abri o Tocando em Frente da região ali da divisão, era o rancho com Paraty, já são 14 anos de Tocando em Frente. Não é uma ONG, nunca recebeu R$1 do poder público, não tem nem conta, tá? É importante falar isso, porque um dia fizeram uma denúncia dizendo que a gente lavava dinheiro no Tocando em Frente. Eu falei, nem conta tem aberta, não existe. Lá é um grupo de amigos que mantém aquilo ali, viu? Durante os 14 anos. E Deus sempre foi bom com a gente nunca interrompeu um mês sequer, entendeu? Então foi muito maravilhoso, tem sido maravilhoso. Já passaram quase 10 mil jovens ali ao longo de 14 anos. Tem professores nossos que começaram ali, né? Como aluna de dança, hoje é professora de balé. Como aluno de música, e hoje é professor de música. Tem alunos que tocam com o Michel Teló. Eu tenho um sanfoneiro que tocou com o Michel Teló, que é o Elvis, que saiu de lá Tocando em Frente, era nosso aluninho. A questão social ela é fundamental para a gente começar a fazer segurança pública. É através da educação, do projeto social. Tá tudo interligado. Você gasta menos quando começa cuidando do básico e cuidar da criança, do jovem e do adolescente. O morador de rua, hoje tem a SAS, né, que não sei se mudou o nome, porque está mudando tanto às vezes o nome da ainda não, mas acho que não, é a SAS ali ainda. A SAS tem o CETREM, que é um lugar onde geralmente essas pessoas, né, elas são recolhidas, né, são convidadas para ir para lá, para receber um atendimento. Tem muita gente que não consegue ficar lá. Existe isso também, a pessoa está com uma dependência tão grande da questão das drogas, entendeu? Então ele viciou na droga, ele viciou na rua. Então tem que não é mais uma questão de CETREM, né? Não é só lá. Precisa ter realmente as comunidades terapêuticas, entendeu? Que é um problema e eu quero tocar nesse assunto. Sendo candidata a prefeita, a gente vai fazer esse debate. Existem algumas instituições hoje, Danilo, que atendem, né? Não é o poder público, é do terceiro setor. Então o poder público precisa primeiro ajudar mais essas instituições e como prefeita tem que ser uma prioridade de qualquer prefeito ou prefeita de poder atender, porque para onde eu levo o meu filho que está com problema com droga? Para onde ele vai? Se ele tiver uma crise, ele vai num CAPS, ele é medicado, entendeu? Ele não pode ficar lá o tempo inteiro. Aí você vê pessoas que às vezes têm que ficar numa situação em casa mesmo, como já teve caso, acorrentado, mãe que teve que acorrentar filho porque não tem para onde mandar. Então o problema da rua está muito interligado com a questão da dependência química. Isso aí, gente, não é um problema de bandidagem. A dependência química é uma doença, é um problema de saúde pública. Claro, faz parte também, a segurança pública precisa cuidar, porque infelizmente um dependente químico
né, a possibilidade dele se tornar um agressivo, né, dele acabar cometendo outro tipo de crimes também é muito alta, então tem que entrar sim a repressão, mas precisa ter o tratamento. Então acho que é com esse olhar que a gente vai diminuir esses problemas do pessoal que mora na rua. 2014 foi dito pela análise política como um grande trunfo da campanha do PSDB e do Reinaldo naquela situação, ter alguém do segmento evangélico na chapa, né? Sim. E a história provou que do outro lado não tinha. A senhora teve um ótimo desempenho, que hoje pôde falar na entrevista, Sim. que foi muito além da representatividade, envolveu Sim. muito trabalho, Foi. aquele trabalho formiguinha. E de lá para cá o segmento evangélico cresceu muito. Estima-se que em Campo Grande, pelo menos 35% do eleitorado mais de 33. se declare evangélico, Sim. né? E a gente sabe onde que eu quero chegar. O quanto que as igrejas evangélicas e esse segmento é fundamental na parte social. Sim. Principalmente não desistir das pessoas, do enfrentamento dessa questão das drogas e de precisar de mais apoio para potencializar o que já faz vindo do poder público, né? Sim. Que algo já está sendo feito, só que precisa desse apoio, dessa certeza maior, né? O CETREM, ele não tem como abrigar toda a população de moradores de rua. A conta é simples, a capacidade de lá deve ser para 200 pessoas, algo assim, sim. né? Se tem mais de 1.000, já não consegue. Muitos dos comerciantes do centro reclamam dessa questão de atrapalhar o movimento lá, de às vezes começar o dia no expediente já ter alguém dormindo na porta, às vezes até fazendo necessidades na porta e tal, tudo. Colocou-se recentemente a possibilidade de um número para você discar e vir uma van e levar a pessoa. Claro que depois passa um tempo, a pessoa volta para aquela situação, né? São nômades e tudo mais. Será que é o momento da gente ter talvez um grande centro de recuperação do poder público? Sim, não de certa forma para internar, mas para poder ampliar a estrutura da Secretaria de Assistência Social a ponto de lidar melhor com essa situação, porque é um problema que ele está aí. Ele não é um problema que ele vai sumir amanhã. E ele é um problema nosso, né? É um problema porque nosso. Você falou, porque é aquela história, se eu estou bem, mas meu vizinho não está, daqui a pouco isso reflete em mim, não tem jeito, entendeu? E precisa ter. Eu penso que o governo do estado, governo federal e o município, né, como eu falo da transversalidade, os três entes federados conversando, buscando, né, recursos para se criar essa estrutura maior. E trabalhar igual a história que entendeu? foi do universitário, né? Sim. Olhar o problema nos seus vários ângulos, né? E enfrentar aquela coisa de verdade. Né? Nós vamos fazer isso, porque Campo Grande é uma capital que tem hoje aproximadamente pouco mais de 900 mil habitantes, mas que cresce bastante. E juntamente com o crescimento, né, populacional vem um problema também